São Paulo fez uma força para ser desclassificado, mas fez uma força, mas o Sport Recife conseguiu ser pior que o São Paulo. São Paulo classificado, São Paulo 1, Sport Recife 3. Nos pênaltis, São Paulo 5-3. Mas por muito pouco, São Paulo, muito pouco. E o que cabe-se a dizer, o São Paulo praticou a pior partida com a administração de Dorival Júnior a partir do momento que começou o São Paulo a jogar um futebol mais correto, mais sólido, mais seguro. O São Paulo não parecia o mesmo São Paulo de jogos recentes. Se for pegar até o próprio confronto Sport Recife e São Paulo, o jogo quando foi na Ilha do Retiro, o São Paulo não jogou da mesma forma no Morumbi. A primeira parte foi um São Paulo bem concentrado, até pressionando, né? As chances do São Paulo foram bem reais na primeira etapa, só que no finalzinho, praticamente na última bola, o São Paulo toma um empate. Vai pro segundo tempo. O segundo tempo é para se esquecer. Erros grotescos da parte defensiva. A parte ofensiva não se encontrando mais. Parecia aquele enredo de que ia se encaminhar para uma tragédia. Tragédia do quê? Os vexames que o São Paulo e o São Paulino tão bem conhecem da história recente do São Paulo. De anos já pra cá. Mas o São Paulo levou aos pênaltis, conseguiu perder de 3-1 pro aguerrido, mais fraco Sport Recife. Uma coisa que tem que salientar, de todas as equipes que estavam nas oitavas de final, das 16, o Sport Recife era a única equipe que estava dentro da Copa do Brasil sendo de Série B. O restante tudo de Série A. E o São Paulo conseguiu perder de 3-1. E da forma bizonha que foi as falhas defensivas na segunda etapa. Né? É bom separar o São Paulo do primeiro tempo e o São Paulo do segundo tempo. O Sport Recife do primeiro tempo e o Sport Recife após o gol no final do primeiro tempo e o restante do segundo tempo. Então, aquela história o Sport caiu, mas caiu de pé, caiu em pé, mas foi eliminado, né? Então acho que o esperado aconteceu, o normal aconteceu. Então, o que eu posso dizer do São Paulo é o sofrimento desnecessário. Acho que não, quem vai analisar, tirando clubismo, brincadeiras e zoações, eu achei totalmente desnecessário o sentido de que o São Paulo passar por isso para poder classificar com o Sport Recife, sendo que ganhou na Ilha do Retiro por 2-0. Vem pro Morumbi com uma vantagem enorme. Fez 2-0 fora de casa. Um futebol sólido, um futebol que conseguiu encurralar o Sport. Mas no Morumbi, o segundo tempo do São Paulo foi com Dorival Júnior pra cá, nem se parecia, não fazia o São Paulo nem sentir saudade de Rogério Ceni. Esse São Paulo do segundo tempo foi totalmente reconhecível. Então eu achei desnecessário. A classificação tem que ser comemorada? Sim, não, com certeza. Então o São Paulo perde com a bola rolando, mas passa desclassificado. Mas a forma que foi é de se pensar. Quem viu o pós-jogo que eu fiz do Palmeiras que classificou, Palmeiras perdeu pro Fortaleza no Castelão, mas conseguiu a classificação. É meio parecido com o que eu faço com isso. Sendo mata-mata, e de volta, você não pode pensar somente no jogo presente, mas no jogo da volta. Juntando tudo, o São Paulo pode-se dizer que de certa forma até fez jus, foi merecedor da classificação. Se juntar os 4 tempos, os dois tempos na Ilha do Retiro e os 2 tempos no Morumbi, o São Paulo dominou o jogo inteiro lá no Recife e dominou o primeiro tempo
no Morumbi. Mas o segundo tempo foi para se esquecer. Tanto que foi para se esquecer que, no caso, embolou tudo e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, era um pênalti para lá, o outro para cá, poderia botar-se a perder uma classificação. Então hoje o São Paulo está contente. Tá contente, bastante, mas mais do que contente, aliviado, porque conseguiu a vitória nos pênaltis nas mãos do goleiro Rafael. Que é bom salientar também que o São Paulo, há anos após a aposentadoria de Rogério Ceni, que já está com uns 7, 8 anos, uns bons tempos, São Paulo já passou por inúmeros goleiros e nenhum apresentava uma solidez. Esse Rafael, que defendeu o pênalti, fez defesas importantes na partida, falha também. Não é aquele goleiro que o atacante adversário olha e teme ele. Por exemplo, um atacante, quando vai ver um Cássio do Corinthians, o Everton do Palmeiras, sabe que não é qualquer um que está lá na frente. Não que o Rafael seja qualquer um, mas o patamar, o tamanho é diferente. Um Cássio, então, nem se fala. O Everton, também grande goleiro do Palmeiras, também está muito além do que é um Rafael. Porque sempre o Rafael, ele tem que construir muita coisa para poder tentar, um dia, tentar fazer cócegas ou sombra na história que o Rogério Ceni, eu acredito que nem consiga fazer o que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo dentro de campo, né? Que é bom sempre separar a figura. Rogério Ceni, treinador, que até hoje não deu certo no São Paulo, não conseguiu ser campeão, e o multicampeão ídolo, um dos ídolos maiores da história do São Paulo. Então, apesar das falhas defensivas, e o Rafael faz parte das falhas defensivas, eu acho que ele deveria, os gols parecidos, os gols do Sport Recife, os gols do Sabino de cabeça, acho que ele deveria ter alguma interferência. Ele não saiu pra trombar, eu achei meio estranho. Ele parecia meio com medo. Compensou todo esse achismo que eu achei, no caso, no sentido de medo. Foi lá e defendeu o pênalti. Ele acabou como herói. Para mim, houve-se falhas do Rafael, que foi herói porque pegou o pênalti. Houve-se falhas durante o jogo, né? Para mim, a pequena área do goleiro sai pra trombar. Você tromba e cai, você tem chance de você ganhar uma falta. É o tal do perigo de gol, alguma coisa. Ele foi muito inocente, achando a zaga vai tirar. E a zaga do São Paulo erra. Então é bom pontuar-se as coisas também. Como eu tinha citado, um São Paulo totalmente diferente. Um São Paulo, tentando esquecer o que foi na Ilha do Retiro, o domínio total de São Paulo, dois tipos de São Paulo diferentes. O do primeiro tempo, tanto que o gol do São Paulo foi muito bonito, porque troca de passes, Luciano, o Araújo também, aquela troca de passes, sai na frente do goleiro e a cavadinha e mata o goleiro do Sport. Então você viu um São Paulo envolvente, para depois tomar os gols que tomou no final do primeiro tempo e no final do segundo. Parece uma queda de concentração forte no time do São Paulo. Isso aí, Dorival Júnior, que conseguiu e está conseguindo dar um padrão para a equipe do São Paulo, tem que, de certa forma, consertar. Porque esse perigo que o São Paulo passou foi contra quem? Um Sport Recife. Agora, classificado para umas quartas de final, são apenas 8 equipes. 8 equipes, todas de Série A. Será que o São Paulo teria a mesma sorte se falhar desse jeito contra um Palmeiras? Contra um Flamengo? Ou num clássico de volta contra um Corinthians? Mesmo o Corinthians estando abaixo na tabela no Brasileirão, mas a forma que o Corinthians se classificou também, né? Também, tal qual emocionante também. Se falhar contra um Corinthians, se for falhar desse jeito contra um Roger Guedes, será que o Corinthians vai perdoar? Acredito que não. Então, é aquela coisa do acabou, ganhamos, pode-se falar, não, perdeu.
com a bola rolando, mas ganhou, que eu falo no sentido amplo. Somando as duas partidas, pênalti, a classificação houve. Perdeu com a bola rolando, mas houve a classificação, tal qual fez com o Palmeiras, né? O Palmeiras, pelo menos dos classificados do Paulista, não precisou dos pênaltis, porque construiu uma grande vantagem no primeiro jogo. No segundo, visivelmente jogou com o regulamento debaixo do braço. O São Paulo jogou com uma boa vantagem e quase botou a perder. Então, a queda de concentração do São Paulo quase custou a classificação. Por isso que eu falei, eu dei o exemplo com o time do Sport. O Sport, vamos supor, deu uma sobrevida ao São Paulo. Por isso que eu falo, se fosse um outro time, um Corinthians do Roger Guedes, um Flamengo do Gabigol, um Palmeiras de Rafael Veiga, será que teria essa complacência, essa benevolência contra o São Paulo? Acho difícil. Então, aquela coisa, voltar para voltar pro quadrinho de novo, treinar a tática, ver quem errou e quem errou ter a humildade de reconhecer. Rafael, herói dos pênaltis, perfeito, herói, mas na minha visão falhou em não sair para poder trombar com os jogadores do Sport. Deixou, a zaga também falhou bastante, né? Eu falo que o Rafael falhou porque ele é o dono da pequena área. Deixar jogador ter vida fácil, a zaga parou. Ele também confiou numa zaga que também não tá dando certo. Então ele fez parte do erro. Eu falo assim, só para tentar ilustrar, falar que o culpado foi o Rafael nos gols, mas não somente. Foi parte dos erros, né? E eu falando desse negócio, preocupa no caso a diferença de um São Paulo envolvente no primeiro tempo e um São Paulo envolvido no segundo tempo. E o jogo aéreo defensivo do São Paulo, como eu estou citando agora, é aquela coisa de voltar. Gente, o Dorival conversar com o elenco, erramos muito e não podemos errar mais. Que agora qualquer jogo vai ser jogo muito grande, com cachorro grande, e erros tal quais esses daqui pode custar uma classificação, pode acabar com um ano da equipe. Financeiramente falando, que a Copa do Brasil premia-se muito bem, e esportivamente também, que vai ser mais uma eliminação para o São Paulo. Classificou. É o tal do cumpriu a obrigação. O time da Série A eliminou o único time da Série B. Então, será que a sorte vai sorrir novamente se apresentar erros parecidos? Isso que é bom deixar as coisas bem claro. A importância da classificação, né? Já para a reta final do vídeo, a importância tem que ser dita porque o São Paulo precisava de um jogo. Acho que não precisava esse sofrimento desnecessário, mas precisava classificar, né? Então, como eu falei, juntando as duas partidas, o São Paulo fez por onde? Porque se fosse dividir os dois confrontos em 4 partes, as duas partes no Pernambuco e as duas partes em São Paulo, o São Paulo dominou boa parte do confronto. Mas a queda de rendimento no segundo tempo, na última parte do confronto no Morumbi, foi hiper preocupante. Então o São Paulo, o quão o São Paulo foi bom nos três quartos do confronto, no trecho final preocupou. Caiu demais a concentração. Lembrou, era trechos de tragédia, que nem vamos ser eliminados de novo no Morumbi, numa equipe dita menor do que nós. Então tudo isso veio à tona na mente do São Paulino. Mas houve-se a classificação. E nesse caso é o que importa. Terminou o jogo não jogando bem. Jogou muito bem a primeira etapa. O jogo inteiro no Recife. O primeiro tempo no Morumbi. Não jogou nada. Falhando clamorosamente no segundo tempo. Que eu sempre repito, quase custou a classificação. Então é isso. Então São Paulino comemore. Perde de 3-1 pro Sport. Ganha nos pênaltis de 5-3.
2-0 o São Paulo tinha ganhado na Ilha do Retiro e o São Paulo está classificado. Cumpriu a obrigação, tal qual o Palmeiras também cumpriu a sua obrigação, o Corinthians também cumpriu a sua obrigação e o Trio de Ferro está classificado. O Santos, o quarto grande de São Paulo, está eliminado, perdeu para o confronto também para uma equipe nordestina. Perdeu. O São Paulo eliminou o Sport. O Palmeiras eliminou o Fortaleza. O Santos tinha perdido pro Bahia. Também nos pênaltis. Como eu tinha citado, o Palmeiras foi o único que fugiu das penalidades, pelo que construiu no jogo da ida. Então, Palmeiras, Corinthians, São Paulo segue na Copa do Brasil. O estado de São Paulo continua sendo representado muito forte, com suas principais forças, mas todos têm que melhorar. Isso é o Palmeiras, a forma que classificou, muito dependendo da primeira partida. O São Paulo igual. O Corinthians, o que foi relativamente diferente, que venceu do Atlético Mineiro, tendo perdido lá, sendo que o Atlético poderia ter feito muito mais, não conseguiu matar o confronto, trouxe para Itaquera e o Corinthians fez toda a remontada e heroicamente ganhou nos pênaltis. Mas todos foram merecedores, juntando os dois jogos do confronto. Palmeiras, Corinthians e São Paulo foram merecedores da classificação. Agora é aguardar os confrontos e agora com a decisão desses confrontos, também o chaveamento, agora quarta, semi e os jogos finais, vai ter o confronto. Então, vamos, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, depois é um São Paulo e Flamengo, aí tem um chaveamento, aí esse que ganha com esse, vai enfrenta na frente, que enfrenta o outro, até chegar na final. Então, o caminho até a final já saberemos com o confronto também, com o sorteio dos confrontos e também o chaveamento também. Então é isso. Então comemore, torcedor São Paulino, torcedor corintiano também, palmeirense também comemore. Até quando que vai durar? Porque Copa do Brasil é isso. Um descuido pode custar classificação. Portanto, o dia é hoje, portanto comemore o hoje. Amanhã não sabemos.